Capítulo 22, se eu não me engano, de Construindo a Minha Empresa. Hoje eu vou contar um pouquinho de como que eu decidi ter uma empresa e também como que eu realmente pensei em criar uma empresa do zero, porque a gente sabe que existem algumas burocracias, algumas coisinhas para fazer para de fato abrir uma empresa. Então é isso que eu vou contar aqui hoje. Bom, a ideia de ter uma empresa, ela começou muito cedo, porque na pandemia, quando rolou toda aquela coisa de a gente ficar em casa, enfim, eu busquei formas de fazer dinheiro, porque eu não sei se eu já contei isso, mas eu sempre, quando eu era pequena, desde sempre, eu sempre buscava algum jeito de fazer dinheiro. Eu dava um jeito de fazer dinheiro, seja, sei lá, minha mãe me dava R$ 3 todos os dias pra comprar lanche na escola, eu comprava só dois de lanche e R$ 1 sobrava eu ia juntando, então, tipo, eu sempre dava um jeito de juntar um dinheirinho. Então, sempre tive isso dentro de mim. Só que aí veio a pandemia e meio que eu não via fórmulas de fazer dinheiro, e aí eu fui lá e pesquisei na internet como fazer dinheiro, o clássico, a clássica pergunta. E aí eu fui vendo sobre marketing digital, aí eu comecei a ver sobre investimentos, e aí me apaixonei pelo mundo dos investimentos, pelo mundo das finanças e comecei a estudar cada vez mais. Mas antes de estudar cada vez mais em finanças, eu também tentei fazer algumas coisinhas tipo de afiliado, freelance, enfim, algumas coisinhas assim, que eu até ganhei um dinheirinho, só que não foram, ai meu Deus, ganhei muito dinheiro, mas eu consegui ganhar um dinheirinho. Só que eu vi que não era pra mim, não era alguma coisa que brilhava meus olhos. E aí eu falei, tá, eu quero abrir uma empresa e vai ser de educação financeira. Só que inicialmente não estava muito claro pra mim, o que que eu queria dentro da minha empresa. Eu não sabia os produtos, eu não sabia como que eu queria abordar, o que que eu queria passar tendo aquela empresa. Então sempre estava muito confuso. Só que aí, com o tempo, com os anos foram passando, os meses, enfim, e aí isso foi ficando um pouquinho mais claro. E até que eu chego no momento de 2025, que na real, a construção da empresa, que é o que eu estou fazendo agora, ela deveria ter começado em pelo menos 2024, que eu já tinha ali um conhecimento que eu comecei estudando em 2020 sobre finanças. Em 2024 eu já tinha, tipo, muitos cursos e blá blá blá. Só que eu tenho ainda muitas inseguranças. Eu sempre fico com medo de, tipo assim, eu sei que eu sei muita coisa, mas ainda assim eu quero saber mais pra ter mais autoridade. Então eu tenho essa insegurança dentro de mim. E aí só em 2025 eu falei, tá, não posso ter mais insegurança, eu não vou saber tudo nunca, então eu só preciso ir e aos poucos eu vou também aprendendo e vou ensinando sobre finanças, enfim. Então, em 2025 eu falei, é a hora de parar de deixar pra lá depois e começar realmente a fazer. E aí, aqui estou eu, tentando fazer essas coisas acontecerem. E a estratégia, não estratégia, porque a estratégia parece que, tipo assim, ai, vai ter resultado, não sei o quê. E aqui não sou uma autoridade para falar de empresa. Eu sou só uma pessoa tentando fazer e ver se vai dar resultados. Então, não sei se eu gosto muito de falar estratégia. Mas, enfim, eu vou mostrar aqui como que, quando eu bati o martelo que eu queria ter uma empresa, como que eu pensei, em como abrir essa empresa. Eu vou gravar a tela aqui para vocês do meu computador de um mapa mental que eu fiz. E só complementando o que eu falei anteriormente, apesar de eu poder ter começado a construção de fato da empresa antes, eu me sinto mais confiante de fazer agora do que antes, porque até por conta da minha idade, eu sempre tinha medo das pessoas não me darem tanto respeito por conta da minha idade, o que é muito compreensível. E e também porque hoje eu vejo que, por exemplo, agora tô estudando para a certificação da CEA e pretendo estudar para outras certificações, então eu me sinto muito mais capacitada para isso. Agora bora para o mapa mental que eu fiz aqui. Bom, eu estava pensando em como fazer a empresa e aí eu vi que tinha duas formas de fazer a empresa. Uma era investimento em dinheiro, que eu já tinha um dinheirinho, que eu sempre falo que eu sempre tenho um dinheirinho ali guardado, mas não era algo que, tipo assim, dá pra investir do zero, em uma empresa do zero pra você fazer altas coisas e ter uma empresa milionária, por exemplo. Então, eu comecei a buscar outras formas de conseguir fazer de fato uma empresa, e aí eu entendi que existem duas formas. Existem o investimento em dinheiro para você abrir uma empresa ou investimento em tempo. E aí, quando você tem investimento em dinheiro, você consegue contratar uma equipe. Contratando uma equipe, você consegue escalar muito mais rápido, porém no início tem muito mais burocracia. Então, existem muitos pontos positivos. Na verdade, eu acho que existem mais pontos positivos do que negativos.
E aí, há agora o investimento de tempo. Temos duas opções para quando a gente investe o nosso tempo para abrir uma empresa, que é o One Person Business, que está fazendo muito sucesso, inclusive acho que nos Estados Unidos e veio para cá também, que é tipo o negócio de uma pessoa só, onde ela começa literalmente a, sei lá, ela cria um produto, um serviço, sei lá, e começa a vender, exatamente isso e cria a sua empresa. Ou você procura um sócio que não necessariamente um sócio que envolva dinheiro, mas um sócio que tenha uma ideia parecida com você e que queira criar isso junto com você e ele também invista o tempo dele fazendo as coisas acontecerem. Sei lá, se eu tivesse um sócio, por exemplo, ele também produziria vídeos para o canal, por exemplo. E assim aconteceria as coisas da criação da empresa. E aí, o sócio tem menos velocidade, ou seja, quando o sócio ou você, aqui é a mesma coisa no caso. Quando, opa, meu Deus, peraí. Ai, meu Deus, foi. Quando é só você ou até o sócio, você vai crescer essa empresa com muito menos velocidade, porque, por exemplo, eu acho que é muito óbvio, você não tem o dinheiro para pagar uma equipe para fazer marketing, para fazer para outro cuidar das finanças, ou seja, você tem que cuidar de tudo. Quando você tem um sócio, é devagar, mas ainda assim é mais equilibrado, porque, por exemplo, você cuida das finanças e o outro cuida do marketing. Então fica um pouco mais equilibrado, mas ainda assim, comparado a quem tem dinheiro, a velocidade é menor. Porém, a barreira de entrada, ela é muito maior. Ah, muito maior ou muito menor que falar? Menor, no caso. A barreira de entrada ela é muito menor porque ela é muito mais acessível, porque você não necessariamente precisa de dinheiro e que no caso, eh, no mundo atual que estamos, acho que a maior dificuldade aqui é realmente o dinheiro na hora de abrir uma empresa. E aí, quando a gente passa para cá, os dois, quando a gente fala de criar uma empresa sem dinheiro, sem investir dinheiro, mas investindo tempo, a gente está falando de dinheiro a longo prazo. Ou seja, eu estou criando aqui a minha empresa e o primeiro passo para eu criar a empresa é eu fazer um canal no YouTube, que é o que eu já estou fazendo, e criar lá conteúdos. Assim eu vou atrair mais pessoas e as pessoas vão entender o que eu faço, as pessoas vão entender o quanto de nível acadêmico, vamos dizer assim, de finanças que eu sei, e assim, eu vou ganhando autoridade e quem sabe um dia eu consiga vender. Ou seja, tem todo um processo para eu conseguir finalmente vender. Por isso que eu coloquei dinheiro a longo prazo. E aí, em compensação, a burocracia, ela vem muito depois. Quando eu falo de burocracia, eu falo de papel mesmo, tipo, eu tenho que criar um MEI, tenho que criar um PJ, esse tipo de coisa. Então, você só vai pensar em burocracia quando você realmente começar a fazer dinheiro. Porque quando você começar a fazer dinheiro, você vai ter que pagar imposto e uma série de coisas, criar até um MEI pra ficar mais, como fala? Ficar no papel, ficar certinho as coisas, enfim. E aí sim vai vir a burocracia. Então você vai fazer dinheiro pra depois fazer burocracia. Isso eu acho que é um ponto positivo, porque você não precisa pensar nessas coisas chatas antes de realmente dar certo. E já quando você investe direto o seu dinheiro, a burocracia vem antes, porque, enfim, primeiro que você tem que contratar a equipe. E para contratar a equipe, precisa lá ver a folha salarial e os negócios lá e não sei o que mais e tal, enfim. Existem, cada um tem seus pontos positivos e negativos. Inclusive, os pontos positivos, outro ponto positivo do investimento em tempo é que quando, por exemplo, eu faço conteúdo no YouTube para a Bremer, que no caso é a empresa que eu estou criando, eu acabo gerando uma comunidade. E atualmente, eu acho que chama de empresas creators, se eu não me engano. Tipo a Netflix, tem mais alguma empresa que eu tenha assim de referência? Eu acho que não. Quer dizer, tem, mas eu não tô me lembrando. Tipo a Netflix, ela tem a sua comunidade. E isso é muito bom para a empresa, no sentido de conseguir vender mais, enfim. Então, quando você investe mais o seu tempo, é muito mais propenso, você ter como fala? Essa comunidade na hora da criação da empresa, o que é muito diferente da quando você investe direto tempo, porque parece algo mais mecânico, é tipo algo mais rápido, simplesmente escalou muito rápido, então ninguém vai ver esse processo da construção da empresa, enfim. Então pode até ter comunidade com, sei lá, você tem dinheiro, você consegue ter algum tipo de estratégia para criar alguma criar algum senso de comunidade ali para sua empresa, mas não acho que seja a mesma coisa ainda. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu só explicando como que foi a minha ideia mesmo e como que eu tomei essas decisões de investir o meu tempo e não o meu dinheiro.
E inclusive hoje, talvez meio-dia, 1 hora, 2 horas, não sei, tô pensando ainda, eu vou fazer a minha primeira live, que vai ser eu acho que vai ser isso, tá, não tenho certeza. Vai ser eu como fala? Criando as minhas thumbnails, eu sempre nunca sei se é assim que fala, mas enfim, criando as minhas thumbs para a Bremer Educa, porque eu preciso melhorar as minhas thumbs, como eu já comentei 30.000 vezes aqui, eu não é meu maior dom fazer thumbs, então eu vou fazer uma live aprendendo aqui e gravando esse processo de eu aprendendo a ficar melhor, enfim. É isso, eu já expliquei no vídeo anterior qual era a minha ideia de fazer as lives, então, se você não assistiu, vai lá assistir. Tchau, até o próximo vídeo.